se cria, é se criar e reinventar de novo a cada dia. É inovar e valorizar o momento com a família. A cria da voz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição do nosso Cria Podcast. Essa é uma nova temporada e a gente vai trazer sempre pessoas que possam compartilhar conhecimento, agregar. E não é só sobre comunicação que a gente fala aqui. A gente fala sobre habitação, fala sobre a questão social. E eu estou trazendo aqui hoje uma amiga, a Maria Tereza Diniz, que foi coordenadora do Programa de Urbanização de Paraisópolis e agora ela está na CDHU. Bem-vinda, Tereza. E queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória, como que você chegou em Paraisópolis. Depois a gente vai um pouco além. Boa. Obrigada, Joildo. Muito feliz com o convite, uma honra estar aqui, sempre bom voltar a Paraisópolis. Vou contar um pouquinho então de como conheci, né, vocês e como vim trabalhar em Paraisópolis. Eu vim morar em São Paulo em 2005. Para trabalhar na prefeitura, era o comecinho da gestão Serra Kassab, estava montando a equipe e eu fui trabalhar com a Beth França. Então, trabalhando com a Beth, na época o Marcelo Branco era o nosso secretário adjunto, desculpa, ele estava responsável pelas ações do Paraisópolis e eu comecei a trabalhar junto com eles pela urbanização de Paraisópolis. Então fui, né, me adentrando cada vez mais, vendo o projeto que estava em andamento ainda, organizando a licitação de obras, né, a gente selecionando quais eram as prioridades naquela época. Ainda lembro de uma fase assim de muita insegurança com a população, né? Não foi fácil assim chegar aqui e conquistar a confiança da população, porque a gente super entende todos os movimentos anteriores, né, que foram todos frustrados, né, até então. Toda vez que falava, vai para Paraisópolis, vai melhorar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, nunca tinha sido feito nada. Era só remover, Exato. só remover. E sempre tinha essa coisa da moradia, né, como principal reivindicação da população. Vocês vão remover, eu lembro que tinha essa frase, assim, vai remover e vai levar para a Zona Leste. Era sempre esse medo. Ou vai dar 5 mil e mandar embora para a Bahia, para o Nordeste. É verdade, ainda tinha aquele cheque lá dos 5 mil que era para poder voltar para casa, que falavam, né? Então foi devagarzinho, assim, com muita paciência, com muita transparência, eu acho, que eu fui conquistando, né, essa parceria com a comunidade para poder trabalhar aqui durante 8 anos, né? Assim, cheguei, depois do final já tinha apelido de Teresópolis lá na SEAB, porque todo mundo me reconhecia como, né, a coordenadora daqui. Esse lugar que a gente está aqui, não existia. Não. Em 2005, 2006. Onde a gente está no pavilhão do Gerés Favelas. E esse espaço aqui era um local de despejo de entulho, de lixo. Exato. Era uma área bem degradada. E acima, atrás da gente, era uma fazenda. Era a fazendinha que era chamada. Chamada fazendinha, exatamente. Aí depois foi construída a Hebe Camargo e também vieram os prédios. Com os prédios, as pessoas elas sentiram que, quando começou a ser construído, começaram a sentir que ia sair do papel. Uhum. Como que foi esse processo assim, entre a desconfiança e essa primeira impressão? Porque todo mundo aí queria ser o primeiro, né? Porque, olha, vocês vão construir um prédio só e vão embora. Exato. Como que foi isso? A gente tinha as reuniões mensais, além de várias reuniões que a gente ia fazendo por frente de obras, né, quando começou, então tinha a frente de obras do Grotão, do Grotinho, do Centro Brejo e tal, a gente tinha um conselho gestor que era uma reunião por mês, né, que eram sempre, se não me engano, às terças-feiras à noite, que a gente fazia aqui as reuniões lá no Einstein, né, no espaço do Einstein. E eram sempre reuniões assim muito desgastantes, pesadas, a gente apanhava muito, né? E tinha que justificar, tinha que explicar. Nem sempre a gente tinha notícias boas para dar, né? E precisava falar as verdades. Então, eu lembro que eu sempre dizia isso. Falei, olha, nem tudo que eu vou falar aqui vocês vão gostar, mas é o que eu tenho hoje para oferecer e vamos continuar lutando pelas melhorias, pela urbanização, né? Então, a moradia, quando ela começou a sair de verdade, né? Que lá para 2008, que começou a construir, né, e as primeiras entregas começaram em 2009, foi uma grande virada de chave, eu acho, assim, na relação com a comunidade que precisava ser removida, né? Porque a gente tinha muita área de risco, né, o Grotão Grotinho principalmente, a gente tinha os córregos, né, que tinha também
ocupação no leito dos córregos, que também às vezes tinham problemas de solapamento, de cair as casas. Sim. Era muito precário, né? O Centro Brejo, eu lembro a primeira vez que eu vi o córrego, né? Que não era um córrego, né? Era um super lixo, esgoto a céu aberto, com muito lixo, muito rato, né? Até escorpião, né? Que a gente via, muito escorpião também. E aí essa foi um momento acho que de reconhecimento, assim, não, peraí, acho que eles estão falando a verdade, né? Acho que é isso mesmo. E também a briga que foi aqui da Fazendinha, né? Sim, você lembrou bem, porque tinha uma pressão para empurrar a avenida, não sei se você lembra disso, empurrar a avenida mais para perto da comunidade para não fazer os conjuntos habitacionais na borda dela, né? E a gente brigou muito para fazer o contrário, né? Para que esse traçado da avenida ficasse o mais próximo possível da borda externa, assim, das ex. Do cemitério e do parque. Para a gente poder conseguir que nem existia naquela época. Não existia o parque também. Para a gente conseguir fazer as unidades habitacionais, para ter espaço para as unidades habitacionais dentro do Paraisópolis, que era o que a gente queria, né? Então, acho que foi um momento muito importante, assim, da urbanização. Não que tenha sido tanto fácil, né? Nem antes nem depois disso, mas eu acho que melhorou muito o relacionamento com a prefeitura naquela época, né? E o programa era um bloquinho e que ele tinha que ser feito daquele jeito, ou como que foi essa construção? Porque o que acontece normalmente quando o poder público vai interagir com a população é que chega um pacote pronto e a gente tem que só aplicar. Houve interações e isso melhorou, porque o programa inicial, lá de 2003, 2004, até início de 2005, era assim, vamos remover essas áreas de risco aqui, e era só isso. Então, a não aceitação dos moradores, muito era por conta da falta de reocupação ou de outros equipamentos. Por que eu estou falando isso? Porque teve o CEL, tem a ETEC, teve a AMA, os BS, vários outros equipamentos que vieram nessa esteira e dali para frente, porque antes não existia, eram 13 frentes de obra e de outra gestão, inclusive, e depois foi modificado a muita pressão, a muita... É óbvio, houve uma mudança de entendimento sobre o programa, né? Acho que tem duas coisas, assim. Eu acho que tem, sim, uma mudança de concepção que foi em função da mudança da administração, né? Então, como que a administração anterior entendia aquele programa e encomendou o projeto, né? Então, eu lembro do projeto desse que você está falando, que era de 2003, 2004, ele tinha uma canalização ao longo de todo o Antonico, que era uma super avenida no Antonico, né, no eixo do Antonico, com comércios ao longo desse eixo, assim, dos dois lados. E ia remover os comércios de onde eles estavam antes e transferir para lá. Não é bem assim que a cidade funciona, né? Então, é claro que o comércio ele tem que acontecer nos lugares onde a localização faz sentido, né? Onde ele espontaneamente nasceu. E eu acho que o Paraisópolis, em relação a essa mistura de usos, ele é uma aula para muito urbanista, né? Sim. Essa vibrância, assim, dos espaços que a gente anda nas ruas, né? Sempre muito vibrante, muito animado, muito movimentado, positivamente, né? Também, às vezes, excessivamente, mas tem o lado positivo disso. O ônus, né? E o bônus. De não ter essa coisa, da separação, de que aqui é só residência, aqui é só comércio. Acho que nunca ia funcionar aquela ideia de falar todos os comerciantes que estão espalhados por Paraisópolis inteiro agora vão vir ficar aqui nesse eixo. Não é um negócio meio bem utópico. Uma galeria, né? Diferente. E acho que teve também uma questão assim, da experiência da própria Beth França como líder, né, dessa atuação naquela época, toda a experiência dela no Guarapiranga, desde a década de 90, né, de dar essa liberdade para o projeto se adequar às necessidades técnicas, claro, mas também às vontades da população, né, entendendo que a população é quem mais conhece aquele lugar e quem mais conhece as suas próprias necessidades, né? Então, essa flexibilidade do projeto poder se ir ajustando, né, ao longo do projeto como um todo, das obras, inclusive, né, porque a gente sempre faz os projetos em urbanização, a gente sempre licita a obra com o projeto básico e, à medida que vai fazendo as remoções, vai andando, vai fazendo o executivo junto com a obra, né, porque é tudo muito dinâmico. Então, acho que essa flexibilidade e ter a Beth, né, como nossa chefe naquela época,
permitindo que a gente tivesse essa liberdade, né, de mudar as coisas junto com vocês, foi muito importante, né? Então, ainda tem, assim, houve ainda uma escola para mim. Ainda teve a questão de poder buscar referências e buscar a ajuda de arquitetos, de outros. Houve um concurso, né? Sim. Então, esse prédio foi feito por um arquiteto, o prédio daqui do lado foi outro, o Centro Cultural, o CRAS. Sempre, Exato. cada um foi uma outra pessoa, é óbvio, de fora daqui, um arquiteto, um engenheiro, mas não foi um pacote que já chegou assim, a prefeitura entregou e está tudo ok. E tem os desafios, né? Porque assim, você licita, aí você consegue o dinheiro, aí você executa. Aí até você colocar para funcionar, muitas vezes aquele equipamento tem dificuldades, né? Um exemplo para você, a AMA Paraisópolis foi construída e ficou um tempão sem ser utilizada, sem ser aberta, porque não tinha energia. É uma loucura. Porque a Eletropaulo, na época, não ligava a luz para um ente público. Por quê? Porque não tinha escritura do lugar. Exato. Se fosse uma ligação irregular, a gente ia lá e ligava, né? Não é mais adequado, mas é um dos exemplos, né? Então, essa dinâmica ela precisa ser entendida pelo poder público e até na regularização, que é um desafio. Exato. Muitas vezes a gente quer seguir um padrão, né? A gente estava conversando aqui antes que o desafio da cidade urbanizada, assim, é um pouco diferente de locais que tem muitos terrenos disponíveis, né? O interior, principalmente. Vai funcionar de um jeito aqui em Paraisópolis porque não tem espaço. Tem que ser um prédio desse de 8 andares, tem que ser um prédio, outras torres, para poder acomodar mais gente. Então, esse prédio vai funcionar em Jundiaí, vai funcionar em Cubatão, a gente está até falando sobre isso. Então, exato. Como que você levou essa experiência, né? Você está hoje na CDHU, você levou essa experiência de Paraisópolis e de outros programas que tinham lá na habitação, como que isso acaba sendo compartilhado para a equipe? Vocês fazem algum processo ali também de mentoria, vamos dizer assim? A gente está, nesse momento, na CDHU, discutindo, revisando o nosso manual de projetos. Então, assim, é inevitável que essas experiências, né, que a gente viveu aqui e também as experiências que a CDHU tem internamente, que eu não vivi, né, que a gente faça esses debates acontecer para o que a gente pode estar sempre de olho para melhorar, né? Então, essa história que você comentou dos arquitetos que vieram, né, dessa diversidade de projetos, né, da gente não ter um padrão que se repete no Paraisópolis, também foi uma quebra de paradigma na época na SEAB, porque a SEAB vinha fazendo só Singapuras. Sim. Né? A cidade tem hoje, acho que são 22 mil apartamentos de Singapura. Então, fazer projeto na SEAB antes era repetir Singapura, era carimbar quantas Singapuras cabem, né? Os engenheiros da SEAB sabiam de cor para fazer a licitação quantos metros de tubo, né? Quantos ralos, quantas privadas, não sei o quê, em função do projeto, porque eles conheciam de cor porque tinham feito demais. Né? Então, é lógico que quando você faz um projeto novo, você vai solucionar coisas que o projeto anterior não tinha e você vai, às vezes, criar problemas novos que você não tinha enxergado. Aqui mesmo tem né? uma ocupação diferente, que é colocar o acesso térreo, usa a inclinação do terreno para poder aproveitar melhor o espaço para fazer mais unidades, né? Exato. Então, essa coisa de acomodar na topografia, né? Então, muitas coisas assim. Então, na CDHU, a gente está discutindo tanto o modelo de projeto, que a CDHU também tinha esse costume de projetos padrão, né? No começo do ano passado, a gente estava trabalhando só com um padrão de prédio e um padrão de casa. Né? Então, nem sempre essa arquitetura ela é adequada para todos os lugares, para todos os terrenos, para todos os climas, né? Quando você pensa no estado inteiro. Então, você fazer uma casa em Cubatão, que é um clima quente, muito úmido, não tem maresia, tem diversas outras coisas que até são, às vezes, meio agressivo, né, para a edificação. Sim. Não tem nada a ver com eu fazer uma casa lá em Borborema, em Presidente Prudente, né? Que é seco e exatamente, quente. Um calor danado e tal. Então, às vezes, você precisa mais de beiral por causa da chuva, né, para você proteger as fachadas, proteger as janelas. Às vezes você precisa, né, se proteger mais do sol. Então, essa questão do projeto precisar se adequar, né, e também ter uma harmonia com o lugar, né, não só com a cidade, mas às vezes com o bairro que você está, né, assim, com a comunidade onde você está se instalando,
também tem essa sensibilidade a gente precisa ter, né? Então tá tudo aí de mudanças climáticas que a gente está falando, né? Dessas adaptações de sustentabilidade. Inclusive, você falando disso, tem um dos prédios aqui ganhou um selo verde da Caixa. Exato. Porque utilizou métodos sustentáveis, né? Então um método totalmente diferente dos anteriores. Foi o primeiro HS do Brasil que ganhou, né, na época. Então acho que a gente está sempre pensando em fazer o melhor para nossa população, que é o nosso cliente, né? Acho que esse não é só um carinho, sabe? É uma obrigação mesmo do poder público, assim que a gente enxerga, né? E aí, voltando no que você perguntou lá no começo, hoje o nosso secretário é o Marcelo Branco, né? Que está como secretário da Habitação, Desenvolvimento Urbano e Habitação, transformou a secretaria, né, de habitação também em desenvolvimento urbano, que tem esse olhar, né, de como essas coisas são importantes. Então, tanto o Iapequino, o Reinaldo Iapequino, que é o presidente da CDHU, como o Marcelo, né, com quem eu estou trabalhando diretamente hoje na CDHU, tem esse olhar e permitem também, do mesmo jeito que a BED permitia, né, e até exigia da gente melhores projetos, a gente também tem essa liberdade de trabalhar na CDHU. Então, a gente está fazendo muita coisa interessante, diferente, legal lá na CDHU, nesses projetos novos, ao invés de ficar só replicando uma tipologia padrão. Agora, uma pergunta espinhosa. Das coisas que você passou, das coisas que a gente desenvolveu aqui em Paraisópolis e em outros locais que você atuou, eu queria que você falasse uma coisa que você achou muito positivo, muito legal, ou pode ser uma experiência com os moradores ou com a equipe, e também uma coisa que te desestimulou, te desanimou, porque você queria fazer de uma forma e não aconteceu. Aqui em Paraisópolis ou na minha carreira? Pode ser. Olha, uma coisa que foi muito legal e é até meio assim, engraçada como história, que eu não sei se você vai lembrar, eu lembro quando a gente começou a trabalhar aqui e a gente tinha essas frentes de obra que eram todas espalhadas, né, no começo, a gente não estava atuando com obras simultâneas na comunidade inteira, mas em pedaços da comunidade. O trânsito interno de Paraisópolis foi um choque. Sim. A gente ficava preso, às vezes, 40, 50 minutos para ir de um lugar a outro dentro do Paraisópolis. Onde você está? No telefone? Não, estou aqui, mas estou presa na esquina tal. Né, que travava de um jeito. E aí, essa foi a primeira vez que, numa urbanização de favelas, a gente convidou a CET para participar. Então, a gente trouxe a CET, eles mapearam, eles falaram, olha, para a gente melhorar o trânsito aqui por etapas, porque não vai dar para fazer tudo de uma vez só, vocês precisam pavimentar, melhorar 4 quilômetros de ruas internas no Paraisópolis. Nossa. E o presidente da CET, na época, que era o Scaringella, ele veio no Paraisópolis para dar uma circulada aqui comigo. Ele deu uma entrevista na rádio. Mas quando a gente começou a fazer o caminho, o trânsito estava ótimo. Aí eu falei, gente, ele vai falar, essa mulher é doida, uma histérica, exagerada, né? O trânsito aqui é ótimo. Aí teve uma hora que ele travou e ele ficou preso 20 minutos. Eu falei, aí ele falou, já entendi. Eu falei, ok. E aí a gente começou, e dos desafios, assim, não era só pavimentar, né? Porque ia pavimentar as ruas, ia melhorar o caminho dos ônibus dentro do Paraisópolis, porque a gente tinha 7 linhas de ônibus naquela época que circulavam dentro do micro-ônibus e ônibus, né? E aí, a gente teve alguns pontos que foram positivos, que melhorou realmente o trânsito, mas a gente também teve pontos negativos, porque as placas de orientação de circulação de trânsito, aquelas padrão com postinho de alumínio e tal, todas foram roubadas rapidamente. A gente instalou e sumiu. Então, as pessoas continuavam... e as pessoas continuavam sem saber qual que era o caminho certo e errado, né? E a gente ficou frustrado porque a norma não permitia, e ainda não permite, a gente colocar setas pintadas no chão. Né? Então, isso foi uma grande frustração para mim. Eu falei assim, gente, essas normas são feitas para áreas normais. Não são feitas para adaptar a necessidade de cada lugar, né? No país como um todo. Então, a gente vivia distribuindo, né, os panfletinhos de circulação e tal, para ver se as pessoas obedeciam. E um dos desafios, além nesse episódio, é que a gente não podia proibir a carga e descarga de um lado só da via, porque a gente tem comércio dos dois lados. Então, as pessoas não queriam que proibisse, mas se a gente não proibisse o estacionamento, a gente não conseguia passar, porque as ruas são estreitas.
Aí a gente falou, quem sabe a gente não faz segunda, quarta e sexta de um lado, terça, quinta e sábado do outro, e ninguém quis. Mas depois de um ano, no Conselho Gestor voltaram com esse pedido, falaram, a gente teve uma ideia, quem sabe a gente não faz segunda, quarta e sexta? A gente falou, ok. A gente propôs, vocês não quiseram. Eu falei, não, tudo bem, então agora muito, vocês viu? querem, então a gente faz, né? Vamos fazer. Aconteceu muito isso, de e por um chegar tempo funcionou proposta, bem, né? De chegar uma proposta de um jeito e a gente falar não, e passava um tempo, a gente propôs a mesma coisa que a gente tinha chegado. Aconteceu. Tá tudo certo. Exatamente. O importante é melhorar, e não interessa quem é o dono da ideia, né, e tal. Então, acho que essa história do trânsito foi muito... Continua sendo um desafio isso aqui. Continua sendo um desafio, melhorou bastante. Mas como é um local densamente populado, né? Muita gente circulando, gente que não conhece, problemas de respeito também. De GPS também, tem muitas questões. Algumas ruas se adaptaram em um lado da rua só que se estaciona carro. Isso acabou acontecendo, mas tem lugares que continua um desafio. Isso é a realidade. Tem rua que é assim, é um trecho de 50 metros que só desce. E as pessoas sobem esse trechinho só de 50 metros porque vai cortar um caminho. Exato. E se acerta, de um jeito ou de outro se resolve. Vai negociando. Essa é a dinâmica de estar numa comunidade como Paraisópolis. Sim. Então, hoje a gente está num processo que vai, com relação aos prédios que a gente falou, vai buscar um início de regularização. Isso vai ajudar muito. Falta muito mais, o terreno todo aqui ele é um desafio para a legislação, é um desafio para quem ocupa, para os donos dos títulos, vamos dizer assim, dos donos de cartório, né? Então, quais foram... Eu sei que regularizou uma parte aqui durante o governo, inclusive, do Kassab. Foi a quadra 50 e também tinha um processo de usucapião coletivo da quadra do Homero. É verdade. Quais, de fato, assim, quais são as dificuldades que Paraisópolis apresenta para uma regularização mais rápida? Porque isso não deve ser simples, né? Olha, na época da quadra 50, a gente conseguiu fazer, ali teve um facilitador, vou chamar assim, que a quadra 50 era inteira de um dono só. Então, isso para nós, na lei que a gente tinha na época, né, porque foi entregue em 2012, se não me engano, foram entregues os títulos. Isso para a época ajudava muito, né, e a gente conseguiu fazer. Hoje em dia, a gente tem uma legislação que facilita muito mais do que naquela época. Então, não que seja fácil fazer um processo de regularização numa área tão densamente, né, ocupada igual mas, hoje em dia, assim, é meio que pegar e fazer, sabe? A gente tendo o LEPAC, que a gente chama, que é o levantamento planejométrico cadastral, com as edificações, para poder delimitar o que é o lote de cada quadra, hoje em dia a legislação permite, né? Assim, a gente poderia até ver se a gente prioriza lá uma parceria entre o Cidade Legal, né, do governo do estado e a prefeitura, para começar a fazer algumas quadras aqui onde já tenha toda a infraestrutura. Isso é uma necessidade, né, assim, onde já tem toda a água, esgoto, essa parte pronta, essa né? questão de ter muitos donos. Não, hoje em dia isso não é mais um impedimento. Não é mais. Hoje em dia a gente tem ferramentas que nos ajudam e a gente consegue superar essa dificuldade que a gente tinha antigamente, né? E também, na época que a gente estava aqui, a gente fez aqueles 2 decretos de doação de terreno, você lembra? Que eram os decretos com a perdão da dívida, se a pessoa não tivesse pago o IPTU ou coisas assim, e a gente tinha um contra-excelência do potencial construtivo também. Então, tem muita área de lotinhos dentro do Paraisópolis que hoje são da prefeitura. Então, isso também facilita um pouco mais. Daria para regularizar. Teve muitos casos aqui de pessoas que acabavam tendo problemas trabalhistas, empresas que faliam e tal, e tinha um dono que tinha um terreno. Isso vai para a Justiça Federal. Aí se leilou aquele terreno, de repente a pessoa vê a Polícia Federal na porta da casa dela. Aconteceu várias vezes isso. E aí você vai olhar o lote, tem 20 famílias, 25 famílias dentro do terreno. E
a gente sempre conseguiu resolver de uma forma ou de outra. A prefeitura sempre se envolvia para poder resolver esse tipo de problema. Mas é uma insegurança que, se a gente correr, a gente vai diminuir isso muito. E as pessoas, elas dão um outro uso para aquele espaço, né? Quando ela sabe que ela não vai sair dali. Exato. Já sabe que não vai sair. Olha, e inclusive ela pode usar isso como patrimônio, passar isso para os filhos, como forma de empreender também. Então, são formas de segurança jurídica e de cidadania. E assim, é tão emocionante, sabe? A gente trabalha, né, com obra, com urbanização, coisas que são, para mim, assim, muito importantes, como, por exemplo, a área de risco e esgoto, né? São duas coisas fundamentais. Mas, quando a gente faz também a regularização fundiária e a gente entrega o título para as famílias, assim, é dos dias mais emocionantes do mês, sempre, sabe? Porque você vê gente que está ali há 30, 40 anos. A gente regularizou uma agora do interior de São Paulo, que eram 100 anos de ocupação. E aí entrega o título, né? E você vê gente que às vezes como já se fosse vem... certidão de nascimento. Não, às vezes já não é mais, né? Já passou o avô, o filho, já é o neto que está recebendo, né? O título, porque não deu tempo dos anteriores, né? Dos ascendentes ali receberem o título. Então é sempre muito emocionante para mim, sabe? É uma mudança de chave, né? Porque a gente vê a alegria, né? da pessoa. E uma coisa que é engraçada também que a gente tem percebido é da força, aproveitando que a gente está aqui no mês da mulher, da força das mulheres também nesses processos, sabe, de regularização fundiária e como síndicas dos prédios, né? A gente foi numa entrega agora que todos os prédios, eram 1.300 unidades em Budas Artes. Todos os prédios da CDHU, desse conjunto, as síndicas eram mulher. Então, você vê, assim, a resiliência, sabe? De não largar, de cuidar, né? De cobrar. Lutar e cobrar o poder público, né? E tal, assim, muito legal. Então... Porque esse processo não é fácil. Não. A gente está falando aqui assim, mas... Não é. É a desocupação, tirar as famílias daquele terreno que está ocupado, botar essas famílias no aluguel social. Aí tem várias dificuldades, as pessoas não querem, elas querem ser indenizadas em alguns casos para poder sair, não só o aluguel. E aí vem um processo todo ali, aí desocupa o terreno. Aí, às vezes, atrasa a chegada do dinheiro da licitação. Exato. Aí reocupa o terreno. Isso aconteceu muitas vezes. Aqui mesmo, né? Aqui mesmo, nesse terreno. Grotão. Aqui nesse terreno aconteceu algumas vezes e a gente brigou muito para que não se reocupasse. Porque a gente sabia que atrasaria o processo. Então, a gente está lutando por urbanização há muitos anos. Agora está tendo uma obra no Antonico. Essa obra ela ficou paralisada há muito tempo. Assim, o governo anterior do Haddad foi um problema. Teve incêndios, alagamentos, 200 casas queimadas, uma coisa terrível, e paralisou tudo. Agora está acontecendo. Espero que rapidamente isso ande, porque ajuda. Com continuidade. Ajuda Paraisópolis, ajuda o Morumbi. Porque isso que é uma coisa importante, né? Muitas vezes as pessoas elas olham o processo de urbanização ou de regularização e falam assim, não, mas vocês tinham que tirar essas pessoas dali e mandar para outro lugar. Não é correto deixar ali as pessoas ali. Vocês tinham que fazer outra coisa. Tem muita gente que pensa assim. Tem. Mas na hora que você resolve o problema do esgoto, do córrego, para ele ser tratado, ele não vai desaguar embaixo do Porto Seguro ou embaixo do estádio do Morumbi e alagar tudo. É uma coisa só. Então, aliás, nem o problema é nosso, é Pirajussara, vem para cá e tal. Então, quanto mais a gente adiar essa obra, pior vai ser. Sem dúvida. E hoje estão fazendo o piscinão, estão fazendo a canalização, estão removendo ainda algumas casas que estão em cima do córrego, que é um processo difícil. Então, tem gente com casas de 3, 4 andares, famílias inteiras. E assim, você vai fazer um processo normal de remoção, 10 mil, 15 mil, ou vou fazer um cálculo igual o cálculo que se faz no centro da cidade. Não vai funcionar, porque a pessoa colocou todas as economias dela naquilo. Então, se a gente não pensar um pouquinho diferente, um pouquinho fora da caixa e ver soluções que se apliquem diferente, não vai andar. Então, esse processo aconteceu muito lá no passado, tem acontecido também agora,
A Beth está no licenciamento. A gente tem um instrumento novo, que é uma questão da operação urbana. Vai ajudar muito. Fazer muito recurso. Paraisópolis fazer o que está faltando. Principalmente tentar zerar essa fila de aluguel social. Acho que tem mais de 3 mil pessoas ainda no aluguel social. Já foi mais de 5 mil. É uma loucura. Então, um número muito grande. Então, é um processo que a gente vai ficar muito feliz quando falar assim, está regularizado e zerou esses problemas. Mas a gente vai querer sempre alguma coisa a mais. Porque a gente sempre é assim. Tá certo, não é? A gente tem que querer cada vez melhor. O presidente Lula esteve aqui inaugurando os prédios com o Goldman. E ele falou assim, vocês estão aqui, estão entregando o prédio para vocês, estão pedindo, tinha umas faixas lá, já estão pedindo hospital. É verdade. Então, assim, é a verdade. O povo vai atrás de outras coisas. A gente continua precisando do hospital. Então, precisamos de um padrinho para poder pegar essa demanda e cumprir. Mas a gente sabe que é um desafio também, né? Porque não é só construir. É puxar, é manter e tudo mais. É um processo complexo, né? Eu lembro quando a gente inaugurou a AMA, né, o CAPS e a AMA, que o Kassab falou, né, que ele estava como prefeito na época da inauguração, ele falou que a gente gastou na construção desse equipamento de saúde, em 3 anos, só com folha de pessoal, é o que a gente gasta de novo. É isso. Né? Então, assim, o custeio, né, de um equipamento desses, não adianta só construir, o que você acabou de falar, não adianta só, tem que ter o dinheiro para também manter depois, né, e colocar equipe, etc. O orçamento precisa considerar isso também. Ele precisa absorver. Sim, porque exato. Vamos fazer 10 hospitais na cidade de São Paulo. Precisa. Sim. Mas de onde vai vir? Vai vir de imposto, vai vir do governo federal, do estadual, ou uma parceria, né? Então, são formas diferentes. Total. Então, é um desafio, a gente sempre vai querer melhorar e mudar as condições de habitação para que as pessoas possam viver melhor. Mas eu queria contar uma coisa aqui. A Tereza, ela é mineira, é isso? E ela passou por um processo que eu também passei, lá no passado. Então, eu tive, em 2009, um câncer, um linfoma, um linfoma ósseo. E aí, isso ela acompanhou um pouco também, aquele processo e tal. E ela acabou de passar está passando por um processo parecido e continuou trabalhando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência e como isso mudou também a sua cabeça e como isso impactou nessa nova fase, né? Ano passado, em janeiro do ano passado, eu senti um nódulo na mama e não achei que fosse nada sério, porque eu já tinha tido outros cistos que não eram nada e tal, mas vi que estava grande e falei assim, ai, que estranho, apareceu alguma coisa aqui, vou olhar, porque, né, para ver. Mas assim, sem estar preocupada, para te falar a verdade. E ainda bem que eu fui ver, porque quando eu cheguei para fazer a mamografia e o ultrassom, né, o médico que sempre fazia meus exames lá de diagnóstico mesmo do hospital, falou, olha, isso não tem nada a ver com o que você sempre teve. Eu não estou gostando do que eu estou vendo, vamos fazer uma biópsia agora e a gente vai acompanhar. Então, assim, foi um susto danado. Né? Em alguns dias, em 3, 4 dias, eu descobri que era câncer, né? Que saiu já um resultado parcial. Ainda não sabia direito como é que ia ser tudo aquilo, mas que eu ia precisar passar por um tratamento, cirurgia e tal. Então, meu tratamento começou dia 20 de fevereiro do ano passado. Então, já passei por quimioterapias pesadas, né, que, dentre várias outras coisas, me deixaram completamente carecas. Eu tive vários looks aí desde então. Nada, sem nenhum romantismo, né? Assim, a gente fala com naturalidade, a gente consegue conversar, mas sem romantismo. Passei pela cirurgia, que foi muito pesada, né? Uma cirurgia de mastectomia total, né? Com reconstrução, etc., que também é uma coisa muito dolorosa, né? Não é uma recuperação fácil. Radioterapia e continuo com depois da cirurgia, mais 14 sessões de químio. Então, ainda faltam 5, que são um tratamento sistêmico, né? Que, assim, localmente a cirurgia e as outras coisas, e a rádio e tal, trataram localmente, e agora trata sistêmico para não deixar voltar, né? Caso tenha escapado alguma microcélula em algum outro lugar do corpo que a gente não tem como garantir, então precisa fazer para que não volte.
É uma fase agora que as pessoas olham para mim e acham, já sarou, já está ótima e tal. Não está acontecendo nada. Mas o corpo já está super assim, desgastado, derrubado, né, de tantas pauladas aí do medicamento. Não da doença agora, mas do tratamento em si, né? Então, assim, estou com plaquetas super baixas, neutrófilos, não sei o quê, todas essas outras coisas de sangue, estou com neuropatia nas mãos, nos pés e tal, então tem problema de dormência, tem dor, tem um pouco de sintoma de artrite que dói, por exemplo, dobrar o joelho, sabe? Então tem várias outras coisinhas que vão aparecendo. A gente vai aprendendo, né, com o processo. Acho que consegui, na minha dignidade, assim, me manter no trabalho foi muito importante. Então, assim, tive toda a liberdade dos meus chefes, né, e da minha equipe, de me permitir que eu tivesse liberdade para trabalhar nos dias que eu desse conta e nos dias que eu não desse conta, que eu me ausentasse. Isso significa que um monte de gente assume a sua tarefa. Porque as tarefas não deixam de existir. Né? O prato está ali, alguém vai ter que pegar ele. Então, todos esses pratinhos que vão caindo e que você vai distribuindo os pratinhos, e quem vai fazer isso? Alguém tem que fazer isso, né? Então eu tenho, assim, sou muito grata a toda a equipe, né? E toda a parte da família também, né? Você tem uma criança, né? Eu tenho duas crianças. Um de 5 e um de 9 agora. Que, né, assim, meu marido, minha mãe, meu pai, minha irmã, assim, minhas primas, meus tios, toda a família, minha sogra, né, todo mundo, assim, como que cada um reage. E o câncer é uma doença que tem muito estigma, né, e todo mundo tem alguém, pelo menos, perto que já passou por isso. Então, as pessoas também têm muito trauma, né. Então, quando você conta... Vira um tabu, né? Super. E cada um com a sua vivência, né, e vivências muito diferentes. Então... você vê a forma como as pessoas reagem, que algumas pessoas estão disponíveis para te ajudar e serem parceiras e outras não dão conta, né, e se afastam. E às vezes perguntam como você está, mas não querem ouvir de verdade. Né? E quando você começa a falar de verdade, a pessoa fica incomodada ali, fala assim, ai meu Deus, ela vai falar mesmo, né? Como que ela está? Então, não tem jeito, né? E às vezes a gente escolhe. Exato. Porque, às vezes, contar uma coisa para alguém não vai resolver e a pessoa não está disposta de verdade. Né? Então, você aprende a selecionar. É um processo bem complexo mesmo. Porque você... É uma luta meio que solitária, né? Muito. Por mais apoio que você tenha, mais amor que você tenha em volta, tem muitas horas que é você com você mesmo. Você com você mesmo e acreditar que vai resolver. Eu acho que essa coisa da esperança, e que pegou um pouco em mim, assim, que eu sou católica, né? Minha família sempre foi muito religiosa, com muita fé. Minha avó era super matriarcona da família, ensinou a gente muita coisa em relação à fé. Mas, na hora que você está ali no medo, você sabe que você não tem garantia. Você pode ter esperança, você pode ter fé. Né? Mas nem sempre é garantido aquilo, porque senão tantas pessoas boas, né, que também têm fé e que às vezes não dá certo o tratamento delas, por que eu sou melhor que ela? Não sou. E tem uma coisa importante, que às vezes o dinheiro não resolve. Não, ajuda muito. Ajuda, mas às vezes você tem todos os acesso a tudo e não nem resolve. Assim dá certo. Né? Então, eu acho que tem, assim, reconhecer o privilégio de ter um bom plano de saúde, né? Por exemplo, em 8 dias, entre descobrir, eu já sabia qual que ia ser meu tratamento, já estava encomendado. Eu demorei 5 meses. Olha a diferença, né? Para um câncer isso é muito diferente. Né? Então, acho que esses privilégios, assim, de você poder... você precisa fazer um laser na boca porque dá mucosite, você ter acesso ao dinheiro para pagar o laser que o plano não cobre. Né? Então, é uma equipe multidisciplinar, psicólogo, terapia, nutricionista, Exato. Médico, dentista. Exato. Tem de tudo. E mesmo que você tenha reembolso, às vezes você tem que botar o dinheiro na frente para receber uma parte daquele dinheiro depois. Né? A cirurgia, às vezes tem que completar. Então, acho que o dinheiro, nesse sentido, te dá, às vezes, conforto e garante uma agilidade em alguns passos aí do tratamento. Mas ele nem sempre ele é suficiente, né? Ele não cobre tudo, igual você falou. E a gente está falando aqui de um processo que para muita gente é uma pena de morte,
Vai ser para algumas. Então, a gente sem assim, sobreviver, eu tô há 10 anos fora de tratamento. Ai, que bom. 10 anos fora de tratamento. Eu fiquei fazendo acompanhamento 6 anos. Mas eu continuo falando, eu estou fora de tratamento. Eu não estou curado, eu continuo falando isso. E é um processo que você não sabe o que pode acontecer. De verdade, assim, como surgiu e como pode daqui a pouco acontecer de novo. Então, você começa a olhar de outra forma. E as pessoas, elas ficam... Não sei se isso vira uma coisa ruim ou não, mas as pessoas às vezes falam assim, não vou falar sobre isso com ela, porque pode ser traumatizante para ela. Para algumas pessoas vai ser mesmo. Mas eu costumo falar para quem me pergunta, conta essa experiência, mostro que aconteceram casos em que foi diferente para algumas pessoas e para mim foi outra coisa, mas que é um processo que é individual. Exato. Não tem jeito. Cada contexto assim, é muito, muito único, né? Acho que é isso. Assim, o próprio médico, quando começou lá a primeira consulta, né, ele me mostrou um painel assim, todo colorido. Eu lembro na tela do computador dele assim. Ele falou: tá vendo isso aqui? Todas essas opções, tudo isso é câncer de mama. Então, vários tipos, várias combinações possíveis. Então, assim, dificilmente, quando você for conversar com alguém que também está com câncer de mama, vai ser igual ao seu. Então, nem sempre o que é bom para ela, o que é certo para ela, vai ser bom para você. Então, assim, em vez de ficar com medo, pergunta para mim, como médico, porque eu vou saber o que cabe no seu caso, né? Então, acho que isso, assim, quando você começa a falar de outros casos de outras pessoas, a gente também trocar figurinha entre pacientes, às vezes, é muito importante, né? A gente também aprende muita coisa. Sim, é um processo e a gente tenta ajudar de alguma forma, né? Se envolvendo também, divulgando as campanhas de exames, não só no mês de outubro. Então, tem que ter um processo mais duradouro, não só para o câncer de mama, para muitos outros. Todos, lógico. Então, é um processo que teria que ser... Isso tem que estar dentro da nossa rotina da saúde. As pessoas não fazem isso, não querem fazer. Porque o medo de confirmar é muito grande, né? Então, ao invés de... É como se fosse uma vacina. Você tem que tomar vacina todo ano? Faça o exame todo ano. Não é porque você está procurando a doença. É para que, se você tiver, você vai ter tempo de curar. É isso. Quanto mais cedo você descobre, mais tempo, mais chance você tem para se proteger. E em alguns casos que não vai sobreviver, mas vai ter dignidade. Isso. Isso faz muita diferença. Eu também estou nessa linha. E acho que uma dificuldade também né, assim, além de ter a esperança, né, de que vai ficar tudo bem, é muito importante para dar força para a gente, né, continuar, a gente tentar se manter no dia a dia você mesmo, né, com as suas rotinas, com as suas coisas, assim, não... acho que separar, assim, eu não sou o câncer, né? Sim. Eu sou continuo sendo eu, a mesma pessoa que eu era antes, e agora estou com o câncer que estou tratando, né? Então, assim, a gente não misturar a identidade da gente com aquilo, saber separar isso, ajuda também ao depois do tratamento, né? De não viver esse medo, de não pirar, de não virar uma psicopata do que é a vida depois. Se aparecer qualquer coisa em qualquer lugar, você fala assim, já é de novo. Não, porque você começa a dizer, eu vou comer isso, vou beber isso, essa água, ai meu Deus, o microplástico, ai meu Deus, o não sei o quê. Quanto mais você sabe, né, mais você pira, né? Sim. Aí sabe que tem agrotóxico, aí o shampoo que é parabeno, aí não sei o quê. Aonde que é a minha linha de corte, né? Do que é um caminho mais saudável, que é bom fazer exercício físico, não comer coisas que são muito químicas, ou não sei o quê, e o que é um exagero que vai ser uma diferença assim, que não vale a pena, às vezes, o esforço da gente não deixar de ser humano, né, Joildo? Porque tem coisas da vida, da socialização da vida, que nem sempre são completamente saudáveis, mas também nos fazem felizes, Sim. né? Então, acho que esse equilíbrio é importante. Estou tentando buscar. É isso. A gente teve aqui uma conversa, não sei quanto tempo que deu. Quanto deu, Anderson? Olha aí. A gente fala muito. A gente fala bastante, mas é para isso que a gente traz essas personalidades aqui. Queria que você desse uma palavra final para o nosso público, nossos
assinantes aí, seguidores, e que a gente possa ter outras oportunidades de falar mais, de falar sobre uma nova etapa para Paraisópolis ou para as favelas do Brasil, e que essa experiência daqui ela não acabe aqui, porque isso hoje as pessoas olham para a gente e falam como exemplo, olha, vários momentos ali de troca, de intercâmbio. A gente fez intercâmbio Paraisópolis da Arábia na Índia. Teve várias coisas que aconteceram e que pode ser utilizado em outros espaços e que podem ser úteis para mudar a forma que as pessoas veem a favela e as pessoas que estão ali. Porque não é só número, não é só estatística, não é só 200 bilhões de faturamento, é pessoas. Exato. Não, eu queria te agradecer de novo, né, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e relembrar tudo que a gente passou e pensar em coisas novas também, né? Acho que um primeiro próximo passo que é fácil de fazer, que eu queria fazer e aí combinar com vocês, era de trazer a equipe de projetos da CDHU para visitar. Porque nem todos, acho que poucos conhecem Paraisópolis, né? E acho que seria uma primeira troca, porque tem muita coisa daqui que eu faço referência toda hora nos projetos. Eu falo, não, mas lá em Paraisópolis o que a gente fez deu certo. Não, mas dá para fazer assim, porque a gente fez não sei aonde Paraisópolis. Então, para mim é sempre uma referência. E aí também a gente trocar coisas, novidades que a gente está fazendo lá para conversar com vocês e ver o que cabe aqui, né? E o Cidade Legal acho que pode ser. A gente está com uma licitação de regularização fundiária grande que está para sair. Bom. E aí a gente podia ver se a Prefeitura de São Paulo não se interessa pela essa parceria aí com o Cidade Legal. Vamos mexer com a Beth e ela vai ajudar a gente a conseguir isso. Boa. Tá bom? Boa. Obrigado, Beth. Obrigado, Tereza. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Cria Podcast. Acompanhe nas nossas redes aí, da rede da Tereza. É Urbitandem. Urbitandem. E o do Cria Podcast é Podcast Cria Brasil. Obrigado.